ocasião, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os seus discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: Senhor, diga-nos quando é que será o fim do mundo e quais são os sinais que nós poderemos ver para destacar que nós estamos mesmo prestes no fim dos tempos. E Jesus, ele preveu aos seus discípulos a respeito de alguns sinais que poderiam ocorrer. Uma delas é a destruição de Jerusalém e também sinais que antecederão a volta do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus, quando lhe perguntaram, o Senhor Jesus foi lhe responder com base no livro de Mateus 24, nós encontramos vários eventos que o Senhor Jesus Cristo destacou que irão alertar a humanidade e não só os discípulos também a respeito do fim dos tempos. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do fim do mundo. Nós vamos aprender como que o mundo será ou em que estado do mundo em que se encontra hoje. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para não ficar fora de nenhum conteúdo do nosso aqui do canal. Também deixe seu comentário e deixe seu like. No final do vídeo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que perceber é que a palavra de Deus ela é clara em respeito ao fim do mundo. Jesus Cristo falou aos seus discípulos: e nesse mundo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus Cristo, quando fazia uma profecia em Jerusalém, ele estava a falar claramente a respeito desse mundo, que esse mundo será destruído e não vai sobrar nada. Mas a pergunta que fica é: o mundo será destruído e como que as pessoas ficarão? Onde que as pessoas estarão? E tudo isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. No livro de Mateus 24, versos 6 ao 7, nós encontramos aí o aviso do Senhor Jesus Cristo, onde que Jesus alerta aos seus discípulos com relação à destruição desse mundo. E o Senhor Jesus diz: não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas e ficarem sabendo de guerras, e essas coisas devem acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação fará guerra contra a outra, e um país atacará outro. Haverá fome e terremotos por toda parte. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é clara em dizer que no fim dos tempos nós iremos ouvir rumores de guerra. E no mundo em que hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas hoje estão enfrentando várias guerras. Principalmente no continente europeu, no continente asiático, há muitas guerras que hoje estão sendo levantadas. E todas essas coisas que estão a acontecer, elas são sinais que nos alertam que o Senhor Jesus está prestes a voltar para buscar a sua igreja. E nós, como igreja, precisamos nos preparar para recebermos o Senhor Jesus Cristo. E não só, também a Bíblia, ela nos fala a respeito de algo tão importante a respeito do fim dos tempos. Ela nos fala a respeito de guerras, batalhas e não só, também de rumores de guerra. Irmãos, a cada dia nós temos ouvido, temos contemplado, temos assistido nas mídias, nas televisões a respeito daquilo que está a acontecer. E, ou seja, estamos a ver um momento em que Israel está a lutar contra Irão. Irmãos, todas essas guerras que hoje estão a levantar, todas elas vêm de um cumprimento profético. Então é a Bíblia se cumprindo no nosso meio, mas poucas pessoas têm o discernimento e o conhecimento de entender que isso que está a acontecer é uma profecia bíblica que está a acontecer e nós precisamos nos preparar. Há muitas pessoas que se enganam, vivem dizendo que Jesus Cristo não virá outra vez, mas a Bíblia ela nos afirma e nos garante que o Senhor Jesus Cristo virá outra vez e virá buscar a sua igreja. Os sinais de Cristo estão cada vez mais claros para aqueles que estudam e leem a Bíblia. Por isso que a Bíblia, no livro de 2 Timóteo capítulo 3, a Bíblia diz: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas e arrogantes, elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Irmãos, a Bíblia é clara. No fim dos tempos se levantarão pessoas que serão egoístas, serão ingratas e, acima de tudo, também haverá tempos difíceis. Na verdade, nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade. Estamos a ver um tempo mais difícil. E o tempo esse que é difícil para as pessoas nesse mundo. Quantas pessoas morrem diariamente? Quantos acidentes nós temos ouvido? E quantas tragédias têm acontecido no mundo? Todas essas coisas são sinais que ilustram que o Senhor está prestes a voltar. O mundo não vai suportar quando o Senhor Jesus Cristo for a voltar, porque a Bíblia nos ensina que haverá manifestação de grandes sinais e também a manifestação do poder de Deus, e a força de Deus vai se manifestar sobre esse mundo e o mundo não vai suportar. E não só, a Bíblia também nos ensina que nós estamos a ver os princípios das dores. Esse é o princípio das dores, onde que as pessoas elas se matam, elas vêm se maltratando, e não só, onde que o tempo agora é mais difícil para nós. As coisas não estão sendo fáceis. A vida do ser humano hoje não é fácil. Então nós estamos a ver o princípio das dores. E veja só o que a Bíblia mais diz. A Bíblia diz no livro de 2 Timóteo: elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadores, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bom.
inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atreviadas, estarão cheias de orgulho e amarão mais os prazeres do que a Deus. Elas farão de conta que são religiosas, mas rejeitarão o poder da religião. Afaste-se dessas pessoas. A Bíblia diz que no fim dos tempos também nós iremos notar a violência. Irmãos, a violência ela hoje tomou conta da humanidade. A violência hoje tomou conta do nosso mundo. As pessoas hoje são violentadas, as pessoas hoje são torturadas, as pessoas hoje estão a morrer. Irmãos, lembre-se que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos a maldade vai se multiplicar. E hoje no mundo a maldade está se multiplicar. As pessoas estão mudando, ou seja, as pessoas estão perdendo o amor para com os outros. E a Bíblia diz que no fim dos tempos, essas pessoas recusarão a Deus, recusarão a religião. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. A Bíblia é clara em dizer que no fim dos tempos a violência vai se aumentar. Estamos a ver um mundo onde que as pessoas são violentadas. Quantas guerras surgem, quantas pessoas morrem, e não só diariamente. Quantas pessoas estão a morrer sem Cristo? São muitas pessoas. E nós somos chamados a atenção de buscar a presença de Deus e evangelizar as pessoas para que conheçam a verdade. E não só, a Bíblia também, a palavra de Deus, ela argumenta algo tão significante. E digo isto porque entre elas se encontram aqueles que penetram nas casas e conseguem cativar mulheres que não têm qualquer controle sobre seus desejos. Essas mulheres estão cheias de pecado e são levadas por todo tipo de paixões. Irmãos, hoje quantas mulheres se entregam na prostituição? Quantas mulheres hoje se entregam no adultério? São várias mulheres que se entregam, são várias mulheres que caminham de um lado para o outro, vendendo o seu corpo. Então a Bíblia diz que no fim dos tempos, vocês verão todas essas coisas se manifestar. E essas coisas, querido, já estão se manifestar. A pergunta que fica é, será que nós esperamos por outro fim do tempo ou nós já estamos no fim dos tempos? A Bíblia responde essa pergunta com exatidão, de que nós já estamos a viver o fim dos tempos. E é o tempo em que nós precisamos nos preparar. A Bíblia mais diz em Marcos 13, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Portanto, tenham cuidado, estejam sempre alerta, pois ninguém sabe quando a hora vai chegar. Irmãos, o mundo será destruído e nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade. O Senhor Jesus Cristo virá, mas a Bíblia diz que quando Cristo vier, algumas pessoas serão salvas e outras também não serão salvas. Mas a Bíblia diz que nós precisamos nos preparar a cada dia porque não sabemos a que hora em que o Senhor Jesus Cristo virá. Nem a Bíblia não marca a data do dia de Jesus. E a Bíblia também não marca a data do dia em que esse mundo vai acabar. Mas a Bíblia ela nos ensina que nós precisamos de buscar a Jesus, ter o hábito de ler a Bíblia, estudarmos a Bíblia, para que nós possamos buscar o entendimento e o conhecimento em Senhor Jesus Cristo. E não só, para que nós possamos nos preparar para que quando Cristo vier, nós possamos ser salvos juntamente com Ele nas nuvens. Veja só o apelo que o Senhor Jesus Cristo deixa para nós. Ele diz, vigie a si mesmo, para que vocês não fiquem procurando encher a sua vida com excesso de festas, bebidas alcoólicas e as preocupações dessa vida. Se vocês não fizerem isso, esse dia virá de repente e pegará vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Irmãos, o fim do mundo virá para todos nós, mas a Bíblia diz que nós precisamos nos preparar, nos edificar, nos santificar e nos purificar, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o Senhor Cristo virá. Mas a Bíblia diz que não fiquem enchendo vossa vida com festa, ou seja, a Bíblia diz que não fiquem enchendo vossa vida com distrações. Não podemos nos distrair, irmãos. É o momento em que nós precisamos acordar para Cristo, acordar para a salvação, porque a nossa salvação hoje está mais perto do que antes. Lembre-se que a Bíblia nos ensina que nós precisamos de vigiar, porque o nosso inimigo ele está ao derredor, rugindo, procurando a quem ele possa tragar. E eu e você precisamos entregar a nossa vida a Cristo. Precisamos de buscar ao Senhor enquanto ainda há tempo. O tempo não nos resta mais. O mundo será destruído. Cristo está a voltar. Por mais que muitas pessoas entendam e olhem que Cristo está a tardar, mas a Bíblia ensina e diz que Cristo está a voltar. Um dia para Cristo é como 1000 anos. Então muitas pessoas olham como Cristo está a tardar, mas Cristo está dando mais uma chance para que eu e você possamos mudar a nossa forma de viver, para que nós possamos ter a salvação, para que nós possamos ser salvos por Ele quando Ele vier. Esse mundo, irmão, será destruído. Não devemos amar o mundo. E a Bíblia diz que não ames o mundo nem o que nela há. Precisamos, irmão, preparar, edificarmos, santificarmos nossa vida ao Senhor. Por isso, irmão, é muito importante hoje nos abandonar tudo aquilo que nos atrapalha e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Pois essa é a vontade de Deus, que todos nós sejamos salvos. Mas nós precisamos de fazer a nossa parte, porque Cristo fará a sua parte, de voltar e nos levar. E a maior promessa que nós encontramos na Bíblia é no livro de João 14. Jesus Cristo diz que não se turbem vossos corações, credes em mim, credes também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas se eu não fosse assim, vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar.
virei outra vez e vos levarei eu e comigo, para que aonde estiver, esteja aí vós também. A maior vontade de Cristo é que aonde Ele estiver, nós também possamos estar. Mas para que a gente possa estar lá, precisamos nos preparar, precisamos edificar e, acima de tudo, precisamos buscá-lo e aceitá-lo como nosso Salvador, pessoal. Por isso, irmão, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau.